Graça e paz, meus irmãos. Vamos hoje a mais uma videoaula. Temos estudado a revista Maturidade Cristã de Missões Nacionais, né? Hoje nós vamos estudar a lição número 7, cujo título é O Discípulo e seu relacionamento com o próximo, né? Nós vamos estudar aqui valores, atitudes de um cristão genuíno, verdadeiro, né? E como ele se relaciona com seu próximo, com seu irmão, né? Com aqueles que estão ainda no mundo. Isso que nós vamos aprender nessa lição de hoje. O nosso texto base está em João, no capítulo 13. Eu vou ler os 9 primeiros versos e depois o verso número 14, tá bom? Que vai dar todo o embasamento à nossa lição. Nós aqui vamos ver Jesus, né? A história de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Então vamos botar aqui, vamos ler aqui. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. O 14 agora. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, ou seja, deve servir uns aos outros. É isso que ele quis dizer, né? Com essas palavras. Oremos a Deus. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome, Paizinho. Muito obrigada, porque nós te adoramos, pois tu és o único Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial. Por isso, Senhor, venha tomar o primeiro lugar, Pai, pois tudo é para ti, Senhor, para a tua glória. Ó Deus, nesse assunto que vamos estudar hoje, onde vamos falar, né, das atitudes que um discípulo seu deve ter com aqueles, com seu próximo. Então eu venho te pedir que tu mesmo venha ministrar esse assunto através de mim, Pai, através do seu Santo Espírito que habita em mim também. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos conhecer os propósitos da lição, que é onde nós queremos, como nós queremos chegar aonde, né? Ao final do estudo da lição. Então, o propósito no sentido do saber ao final nós deveremos explicar porque algumas pessoas têm dificuldades de se relacionar. O propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo, nós deveremos desejar construir um relacionamento saudável com o nosso próximo.
E, finalmente, 2 propósitos no sentido do agir. O que eu deverei fazer, né, após aprender a lição? Primeiro propósito, identificar as atitudes que favorecem um bom relacionamento. E o outro propósito no sentido do agir, o que eu devo fazer mesmo? Desenvolver uma atitude positiva no que diz respeito à busca de um bom relacionamento. Vamos à introdução desse assunto que é lindo mesmo, maravilhoso, né? Todo discípulo de Jesus, ele deve cultivar um relacionamento sadio, saudável e respeitoso, acima de tudo, com os que estão ao seu redor. Para isso, é importante o quê? Que o discípulo cultive valores como compaixão, empatia, respeito, humildade em seus relacionamentos pessoais, não é verdade? Mas sempre lembrando uma coisa muito importante, que o relacionamento com o próximo nunca deve ser, ele não deve ser o quê? Interesseiro, ou seja, na busca por reconhecimento, favores ou até mesmo gratidão, ok? O discípulo, a exemplo do seu mestre Jesus, ele deve agir com amor e compaixão, né? Independentemente das circunstâncias, naturalmente, e sem esperar nada em troca. E mesmo em situações de conflito, ele deve buscar sempre o perdão, né? A reconciliação. A gente deve lembrar sempre que não existe reconciliação se não houver perdão, né? E em vez de alimentar o quê? Raiva, né? Ódio, ressentimento, mágoas, e até o ódio, como eu já falei. Então, ele deve buscar perdoar sempre para que haja reconciliação, possível reconciliação. Isso por quê? Porque para Deus somos todos iguais perante Ele, pois não há acepção de pessoas, todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Ele nos ama igualmente. Agora vocês poderiam abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7, verso 12. É um versículo maravilhoso, que também muito conhecido. Diz assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros, façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, Jesus englobou os 613 preceitos da lei. Naquela época era o Antigo Testamento, do Antigo Testamento, nesse versículo. Vou repetir. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu li na versão NAA, Nova Almeida Atualizada de 2017, da SBB, Sociedade Bíblica, né, Brasileira. Em suma, aqui o Jesus quis dizer exatamente: tratai os outros assim como quereis que vos tratem. Não é verdade? Essa passagem ela é conhecida como regra de ouro do Evangelho, ou também chamada Lei Áurea do Evangelho. E por que desse nome? Porque ensina, né, a forma de nos relacionarmos com o nosso próximo, né? Ou seja, vai nos incentivar a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. E como é que gostaríamos de ser tratados? Com respeito
respeito, né? Bondade, amor. Quem não gosta de ser bem tratado? Todos nós, não é verdade? Essa regra, se aplicada, né? Se aplicada for, fortalecerá relacionamentos, fortalecerá casamentos, por exemplo, né? Relações entre os maridos e esposas, ajudará a relação dos pais com os filhos, né? E, enfim, em geral, ela irá melhorar, né, todos os relacionamentos, por exemplo, com amigos, né, com os vizinhos, com também colegas de trabalho, né, e colegas de escola para quem estuda. E nós poderíamos começar, né, a pensar no seguinte: que tal nós falarmos aquelas palavrinhas, né? Muito pequenininha, mas que tanto ajudam num bom relacionamento. Por favor, são essas palavras. Dá licença, ah? Me desculpe. E por aí vai, né? E o Espírito Santo naturalmente irá conduzir as demais coisas, as situações, para que elas acabem sempre bem, né? Então, relacionar-se com outras pessoas pode ser desafiador, porque nem sempre é tão fácil assim. Mas existem algumas atitudes que podem ajudar a melhorar esses relacionamentos, né? Como discípulos de Jesus que somos. Então, nós devemos atentar para essas atitudes. Vamos ver que atitudes são essas? Primeiramente, nós temos que praticar a empatia. O que vem a ser empatia? Tentar se colocar no lugar da outra pessoa, né? E entender assim os seus sentimentos, suas perspectivas. Isso é empatia, né? Isso ajudará com certeza a entendê-la, a entender essa pessoa melhor e até aceitá-la, né? Deixando o preconceito sempre de lado e passando a olhar essa pessoa com um novo olhar, que é o olhar de Jesus, que é o olhar de amor. Então, nós estamos vendo a primeira atitude que muito nos ajudará nos relacionamentos, que é praticar a empatia, tentar se colocar no lugar da outra pessoa. A segunda atitude é demonstrar a gratidão. Se alguém, por exemplo, fizer algo de bom para você, demonstre sua apreciação e gratidão. Não seja altivo, né, e orgulhoso, porque muitas vezes não queremos dar o braço a torcer achando que só nós somos os donos da razão, mas não é assim. Nós temos que reconhecer que dependemos uns dos outros e todos de Deus. Não é verdade? Então, as atitudes, a primeira que eu falei foi praticar a empatia. A segunda é demonstrar a gratidão. E a terceira que eu vou falar agora é uma outra atitude que todo cristão deve ter, que é ser flexível. Seja flexível nas suas relações, esteja disposto a modificar a sua conduta, a sua atitude, a sua postura, a sua fala mesmo diante das pessoas. Não é porque elas pensam diferente ou porque sobre algum assunto, que estão erradas. Não. Muitas vezes elas estão vendo sob outro ponto de vista que você não está se atentando, né? Então nós não podemos assim, porque elas estão agindo, falando outra coisa ou discordando de nós, que nós não podemos ter um relacionamento sadio com elas. Não é assim, não é? Então temos que estar abertos a ouvir e a
a entender as razões daquela pessoa, o que ela está falando, né? Outra atitude, desenvolva uma atitude de humildade. Não seja soberbo, arrogante. Reconheça que você não é perfeito e está aberto, assim, a aprender com os outros. Nós temos que aprender uns com os outros, né? E é essa a ideia aqui de nós nutrirmos um bom relacionamento, tendo empatia, sendo flexível, tendo gratidão, né, pelo que as pessoas fazem de bom para nós e desenvolvendo essa atitude de humildade. O que Tiago 4:6, no verso 6 diz? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pense nesse verso essa semana, né? Eu poderia se nós tivéssemos, né, numa aula mesmo presencial, eu iria perguntar como você explica esse versículo. Pense nele. Quando Deus diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, nós devemos exercer também a humildade. E eu pergunto o que Jesus, o nosso mestre, nos ensinou a respeito da humildade, hein? Jesus ensinou muitas coisas sobre a humildade durante o seu ministério aqui na Terra. Muitas coisas na palavra dele, né? Em várias ocasiões, ele enfatizou a importância da humildade como uma virtude essencial para a vida cristã. Então, nós cristãos temos que ter essa virtude em nós, né? Uma das passagens mais conhecidas que Jesus ensinou sobre a humildade, a respeito da humildade, está em Mateus 23, no verso 12, muito conhecido de todos nós, onde ele disse assim: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha ou quem for humilhado será exaltado. Essa é uma realidade, né? É bom que a gente não fique nos assim, autoelogiando, falando de nós mesmos, deixa que os outros reconheçam as nossas virtudes, né? Nada de nos exaltarmos diante dos homens. Jesus, aqui, ele estava o quê? Ensinando que aqueles que buscam seus maiores, né, serão os últimos. E que aqueles que se humilham e servem, né, aos outros, esses serão os primeiros, né? Porque até o servir o teu irmão ou ao teu irmão é uma atitude de humildade, né? Muito bem. Além disso, nós temos outras passagens. Por exemplo, João. Lá em João, no capítulo 13, eu li, né? Que foi nosso texto base. Se vocês forem lendo até o 17 por aí, Jesus, no ato de lavar os pés dos seus discípulos, ele demonstrou a humildade, né? Ao lavar os pés de seus discípulos. Este ato humilde foi o quê? Lição. Lição para os seus discípulos, lição para todos que querem segui-lo. Nós que também somos discípulos, para todos nós foi uma grande lição que ele deixou, pois nos ensinou algo sobre a importância já falei, de servir uns aos outros com amor e humildade. Humildade. E por que a humildade é assim tão importante para nós e para Deus? Porque através dela podemos exercitar o perdão. Quem não é humilde normalmente não perdoa, né? Porque
tem vaidade, é altivo, né? Então não dá, vamos dizer assim, na gira o braço a torcer, né? De reconhecer muitas vezes até que está errado. Muitas vezes não reconhece, não. Muito bem. Tanto a humildade quanto o perdão, elas envolvem, diria, uma abertura para reconhecer nossas próprias falhas, nossas próprias limitações, bem como para compreender e liberar até os erros dos outros, em nós ou sobre nós. A pessoa que é humilde, ela está aberta também ao aprendizado e ao reconhecimento de suas próprias imperfeições, como eu já disse. E, além disso, ela é capaz de perdoar os outros, né, em suas ofensas. Muitas vezes o outro nos ofende, nos magoa, mas ela é capaz de perdoar porque ela é uma pessoa humilde, né? Mesmo quando esse outro nos fere. Ou quando, como eu estou falando na terceira pessoa, né? Quando o discípulo é humilde, ele pode a pessoa o ferir, pode a pessoa o magoar, mas ele tem a capacidade de perdoar, em detrimento da decepção que ele tenha o quê? Sofrido. Porque ele entende o quê? Que todos nós somos falíveis e passíveis de cometer erros. Isso vai permitir, né, em nós que haja sempre um bom relacionamento, né? Tanto no nosso lar, na nossa família, com os nossos amados, né? Quanto na igreja, onde estivermos, né? Essa é a verdade. Quem perdoa, prestem bem atenção, também libera sentimentos, diria, negativos, como a raiva, né? O ressentimento, a mágoa, como eu disse muitas vezes, até o ódio, né? E isso ele libera em relação a quem? A alguém que tenha, sei lá, magoado, machucado, decepcionado, seja esse outro, quem for, né? Um vizinho, um parente, enfim. Vamos ver o que diz Mateus no capítulo 6, no verso 12. Mateus 6,12, também muito conhecido, né? Que diz o quê? E perdoa-nos perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem aos nossos devedores, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, nós temos que agir, pedir conforme nós agimos, né? Agora, Efésios, tem outra passagem que fala também sobre o perdão, né? Efésios no capítulo 4, no verso 32, né? Diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, nós temos que agir com os outros assim, com benignidade, né? Com misericórdia, com amor, respeito. Outra atitude que vai muito nos ajudar em nossos relacionamentos: cultive o amor, que diz Mateus 22, do 37 ao 39. 37, Jesus está respondendo, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, né? De toda a sua alma e de todo
o seu entendimento. 38. Este é o primeiro, é o grande primeiro mandamento. E aí ele completa no 39. E o segundo, semelhante a esse, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Viram? Então nós temos que nos amar, porque quem se ama deve amar o seu próximo, que é feito também à imagem e semelhança de Deus. Assim, fazendo, né, evitaremos também pensamentos de derrotas sobre nós mesmos, como: eu não sou capaz, eu não sirvo para nada, né? Nada dá certo comigo, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, e não tenho prazer em viver. Ou então diz assim, não tenho forças para suportar essa provação. Já ouviram pessoas que falam dessa forma, negativamente, se depreciando? Eu não tenho forças para suportar essa provação, né? Queridos, a força vem de quem? De Deus. A força vem de Deus, que nos transfere poder e intrepidez, ou seja, coragem, né? Para passar e suportar as adversidades da vida. Porque elas chegam, né? Elas chegam a todos nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E depois ele prometeu estar conosco, Jesus, não prometeu? Todos os dias, até o fim dos tempos. Então, nós nunca estamos sozinhos. E lembrando que é isso aí, Deus nunca nos abandona. Lembrando que Ele está conosco, às vezes até nos carregando no colo, dependendo da situação, né? E Ele mesmo não dá além daquilo que nós podemos o quê? Suportar, né? Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 13, que Deus não dá além daquilo que podemos suportar. E também, se nós temos amor próprio, ou então autoestima, se nos amamos, né? Nós estaremos livres de nutrir sentimentos maus como o ciúme, né? A inveja, e de também entrarmos em depressão. Isso aí é forte, hein? Então, vamos aprender essa. Quem tem autoestima, amor próprio, quem se ama, não entra em depressão. Aqueles que se sentem deprimidos vão parar e pensar: Deus me ama. Eu me amo porque eu amo o meu próximo. Às vezes eu nem sei, né, que eu me amo. Mas se eu tenho a capacidade de amar o meu irmão, o meu próximo, o meu parente, o meu irmão, o meu filho, o meu irmãozinho da igreja, o meu vizinho, eu me amo. Então, nada de pensamentos derrotistas. Você me responde o seguinte: como uma pessoa deprimida que não se ama irá amar ao próximo? Não tem como. Então, o inverso é o contrário, também é válido. Se eu amo o meu próximo, eu me amo, eu não sou deprimida. E se eu estou com esses pensamentos vão cair por terra abaixo. Tudo bem? Então, queridos, de tudo que foi falado, procure viver, diria, de uma forma transparente, né? Em que não dê escândalos ou motivo de escândalos ao que está perto. Também seja honesto, sincero no seu falar, justo. Deus é justiça e ama a justiça. Isso certamente será, diria, um ponto favorável, né, para a confiabilidade de suas relações, da confiabilidade das pessoas que estão tratando
tratando com você, que estão próximas a você. E não é o que se espera de um discípulo de Jesus? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Não jureis, não. Sua palavra tem que ter peso. As pessoas têm que confiar em você, não é isso? As palavras devem ter peso diante de Deus e dos homens, não é? Olha só, assim, vamos à conclusão, né, do nosso estudo maravilhoso, desse estudo ímpar, maravilhoso. Veja, o discípulo, já concluindo, né, essa videoaula, o discípulo de Jesus, ele é chamado o tempo todo a amar o próximo como a si mesmo, seguindo, não esqueçam disso, seguindo o exemplo de Jesus, que amou tanto que sacrificou a sua vida pela humanidade. Então, ele sacrificou a sua vida por mim, por você e por todos aqueles, por todos os homens. Isso envolve tratar as pessoas de que forma? Com gentileza, com respeito e compaixão também, assim como Jesus sempre teve, independentemente de quem elas sejam, do que elas tenham feito ou fazem. Vamos amar sempre, porque o discípulo também é chamada a buscar oportunidades de servir e ajudar os outros, especialmente os mais o quê? Vulneráveis, né? Os mais necessitados. Você tem feito assim, tem olhado com esse amor de compaixão? Seja esse necessitado, essa pessoa que está precisando da família, seja do trabalho, né? A pessoa esteja no trabalho, ou esteja, sei lá, seja uma pessoa da sua escola, na sua rua, da igreja, enfim, onde nós estivermos, nós devemos, né, buscar oportunidades de servir ao nosso próximo, dentro das necessidades do nosso próximo. A gente está vendo, muitas vezes nos dizem, enfim. Esse relacionamento com o próximo é fundamental, né, para a vida cristã. É fundamental, pois estaremos assim pondo em prática, poderíamos dizer isso, pondo em prática tudo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou através da sã doutrina, da palavra dele, e também pondo em prática aquilo que ele mesmo, Jesus, espera de nós, né? E que se resume, veja bem, que se resume numa só palavra: amor, né? Ame a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, não se esquecendo da nossa regra, né? Que é a regra de ouro, que está em Mateus, capítulo 7, verso 12, que eu li para os irmãos, né? Nós tratarmos o outro conforme queremos ser tratados. Tudo bem? Então, chegamos ao final dessa videoaula, e eu deixo aqui o meu abraço, um grande beijo, e espero vocês na próxima videoaula. Fiquem com Deus.